E ontem teve mais um envolvendo o Fernando Diniz. Pareceu briga de colégio. Sério, eu achei meio ridículo. Primeiro, o Fernando Diniz fala, não sou mais seu amigo. Não falo mais com você. Aí depois vai o Luciano na entrevista, se ele diz que ele não quer ser mais meu amigo, não sou mais amigo dele. Que palhaçada, gente. É briga ali do futebol. Agora, eu concordo com o Diniz quando ele diz, agora vai ser expulso por falar palavrão, porque aí realmente aí tem que expulsar todo mundo num campo de futebol. Porque o que deve ter acontecido? O Diniz chegou pro Luciano, pô, Luciano, vai tomar naquele lugar. O cara caiu ali. Deve ter sido isso. E aí o Luciano vem, fala, não me xinga. E aí começa uma discussão. E outra coisa, gente, se o Luciano, que começou a confusão, levou amarelo, pra mim é injusto o Diniz levar o vermelho. Já deixo claro aqui, tá? Sei que muita gente vai ficar chateada. Agora, foi uma discussão, pô. Uma discussão da bola. Só que o negócio é que o Diniz tá sendo recorrente nisso. O Diniz já foi assim com o Tietê, que era um cara que também tinha uma relação pessoal com ele. Agora é assim com o Luciano. O que eu quero saber, o Diniz tá tendo um certo descontrole do lado de fora de campo? O próprio Sidão falou aqui com a gente, né, Vamp? Ele falou, cara, o Diniz é surreal. Ele cobra de uma forma surreal. Ele xinga, ele briga até nos treinos. Mas será que vale uma reflexão do Diniz? Dele diminuir um pouco esse instinto dele, essa explosão dele, porque mais um episódio ele acaba expulso, pra mim injustamente, nenhum dos dois deveria ter sido expulso, mas que foi uma briguinha de colégio, né? Foi uma... É aquela coisa que acontece muito em jogos aqui, é tudo para jogo e briga e discute, e aí tem a ver com postura também de jogadores, e no caso aí também do treinador, tudo é motivo para briga, para rodinha, para discussão, isso aí é muito chato. Também a princípio, e confesso que eu acho que o árbitro tem que intervir cada vez menos. Eu acho que expulsar só se for assim no limite. Ontem mesmo eu daria amarelo para os dois, ok, e não daria falta no gol que anularam do São Paulo também, ali que o Galopo fez falta, marcaram falta no Galopo no Lima, para mim também segue. Mas eu teria eu acho que eu gosto mais dos árbitros que não se metem. Pouca falta, pouco cartão, vão embora, deixa os jogadores decidirem, né? Só interfere quando realmente é muito necessário e expulsão acaba interferindo muito. Um gol que foi marcado, depois interferir cada vez menos, né? Então, eu daria amarelo para os dois e não daria a falta do gol que anularam do São Paulo. Mas, ok, o Diniz, ele vai ser assim, acho que não tem muito jeito. É a maneira dele, né? Tem gente que vai gostar, falando dos atletas que trabalham com ele, tem gente que vai gostar, tem gente que não. Acho que a maioria aceita bem, no geral ele tem boa relação com os jogadores. No caso até lá do Tietê, acho que o que mais pegou foi a repercussão, não foi nem o ato. Se ninguém tivesse ouvido, não aconteceria nada entre eles. Eles poderiam discutir, um xingar o outro, depois iam se acertar. O que mais pegou foi com repercussão e com família ouvindo, chamaram o seu pai de perninha, não sei o quê. Foi mais isso que pegou. O Tietê provavelmente já teve discussões assim com o Diniz, que eles já trabalharam no Audax também. Então, acho que não foi uma coisa inédita. Se o microfone não tivesse captado, ou se fosse no vestiário fechado, não ia dar nada. E essa do Luciano também, se conhecem bem. Se não forem mais amigos também é problema deles, mas acredito que depois eles se falam e se acertam. Mas o Diniz vai ser assim, não acho que agora vai mudar. Muitas vezes passa assim, eu acho que ontem eu acho que o técnico não tem que ficar batendo boca com o jogador, do adversário. Vamos embora, segue o jogo, param demais, discutem demais nos jogos, é muita rodinha, é muita discussão, é muita picuinha. Acho que ele não tem que se meter, segue, não tem nada a ver com isso, falar com os meus jogadores. Mas não vai mudar não, é o jeito dele, isso aí... Acho que não vai mudar. Ô Vamp, você sempre fala, né? Se o Luciano reclamar menos, ele joga muita bola. E tem jogado muito nesse São Paulo. Tá bem. O Luciano tá jogando muito. Ontem foi mais um bom jogo do Luciano. Mas é encrenqueira, né? Ele gosta. Agora, nessa briga aí, quem teve razão? Velho, é o seguinte, eles já trabalharam juntos, né? No São Paulo. E no Fluminense também. No Fluminense também. Aí... O Luciano vem naquela troca até que o Diniz, né, que veio do Grêmio, né? Sim, o Diniz pediu o Luciano. Trocou pelo Everton. Daqui a pouco quer apostar que hoje de cabeça fria um liga pro outro, isso é besteira. E também se não ficar amigo que... É problema deles também, se não for amigo. Se não ficar amigo também, nunca foram amigos, né? Vamos ser sinceros, se um vai tomar naquele lugar, destrói a amizade, não era amigo, era coleguinha. Luciano com o Diniz,
Em relação ao jogo, o São Paulo ganha, vai para a quinta colocação. O Fluminense está ali na zona de rebaixamento, né? E um campeonato tão difícil, um time que foi campeão da Libertadores. E na temporada não está jogando bem, está chegando a reforço. Né? Saiu ali o Nino. Mas a verdade é que a temporada é ruim do Fluminense, né? É uma temporada péssima. Até na Libertadores mesmo, tudo achatado ali o grupo. No Carioca se classificou aos trancos e barrancos. É eliminado pelo Flamengo, né, que era o favorito realmente. Agora, a zona de rebaixamento é surreal. É o campeão da Libertadores, claro, é muito cedo pra falar. Como é cedo pra falar do líder, é cedo pra falar da zona. Mas ninguém esperava ver o campeão da Libertadores na zona do rebaixamento na sexta rodada. A Libertadores tem mais ponto do que desempenho. É líder do grupo, jogou 3 fora de 4. Jogou os 3 pontos que somou mesmo contra o Colo-Colo. Foi. Sim. Não só os 3 contra o Colo-Colo. O jogo contra o Colo-Colo no Maracanã. Também podia não ter vencido. Poderia ter perdido até na última bola lá. Tem mais pontos. Na Libertadores ele tem 8. Na teoria tá muito bom, porque ele jogou 3 fora e 1 é só em casa. Então é bom, agora vai jogar 2 em casa, mas não jogou assim, o desempenho não é de um time claramente melhor que os outros, a ponto de ser líder mesmo fazendo 3 jogos fora de casa de 4 que fez. E na hora do jogo, o Diniz realmente foi o cara que explodiu, mas depois do jogo, o Luciano meio que expôs a situação e o Diniz tentou não entrar nesse assunto da briga. Vamos escutar aí o que falou o Luciano sobre a briga com o Diniz e depois a gente escuta o Diniz, tá? Porque o que acontece? O Luciano tá aqui, tá? O que ele fala, que temos a Sonora, que tá aqui. O Luciano fala, o Diniz veio ali e do nada me xingou. Ele fala isso ali na entrevista, eu vi essa entrevista depois do jogo. E aí ele diz, pedi pra não xingar. E ele não continuou. Depois falou que a amizade acabou. Se ele acha assim, pra mim, acabou. Eu jamais xingaria o Diniz na beirada do campo. Ele tem que ver que não é mais meu treinador. É um líder, não pode fazer isso. É cada um defendendo o seu prato, seu pão de cada dia. Quando eu entro no campo, não importa quem tá de adversário. Sempre vou brigar por esse escudo. O que acontece dentro do campo, fica no campo. Já tenho 30 anos, passei por muita coisa. Vou pra casa ver minha esposa, certeza que ela vai brigar comigo. Foi o que disse aí o Luciano, né? Disse, ele não quer ser meu amigo, ok. Eu achei uma palhaçada, parece uma briguinha de colégio, né? De 2 amiguinhos de colégio. E aí o Diniz, depois do jogo, você vê que ele não quis entrar. Ele diz, eu não quero saber o que o Luciano falou. E aí ele reclamou por ter sido expulso por falar palavrão. E aí eu acho que ele tem razão. Todo mundo fala palavrão num campo de futebol. Vamos ouvir aí o que falou o Fernando Diniz. Vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, jogador xinga, outro xinga, todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol é o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar palavrão. Eu vi falando palavrão e te expulsei. Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. E também não estou julgando que expulsado de São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa por falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida, e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação acho que falou palavrão. Então não é critério para expulsão. Como assim critério? Tem que apitar para dar falta? Tem critério. Lá o pênalti é uma coisa que não precisa de VAR. O cara chega dando carga, ele está perto do lance. Então assim, eu não... Esse tipo de coisa, assim, se for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é para expulsar, porque não se expulsa, porque fala palavrão. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa de fato que não se deveria fazer. Claramente o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima
de pegar e cobrar o lateral na condição que ele ia cobrar. E Mauro, você até falou que o Fernando Diniz na coletiva parecia que o Fluminense estava bem, né? Ele estava ali tranquilo, ele estava relaxado, só que o Fluminense, desde a conquista da Recopa, são 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 16 gols marcados, 20 sofridos, 40% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento muito ruim do Fluminense, campeão da Libertadores, depois da conquista da Recopa. Fluminense tá na zona do rebaixamento. Mauro, é bem preocupante, né? Porque foi o Fluminense campeão da Libertadores, aquele Fluminense que, nossa, Fernando Diniz, de repente, que é o que eu falo, eu elogiei, olha o Fluminense do Diniz, campeão da Libertadores. Daqui a pouco, é um retrospecto péssimo desse. Mas mesmo na caminhada para o título, o Fluminense nunca foi um time que sobrou, né? Você pega os confrontos contra Argentinos Júniors e contra o Internacional, foram bem difíceis, contra o Inter especialmente. Contra o Argentinos, contou com o fato do time ter jogado uma parte do jogo sem goleiro, com o cara da linha no gol. Uma situação muito circunstancial, depois de ter um jogador com a perna quebrada. E no Rio também, no jogo de volta, o goleiro passou mal, jogou um goleiro de 21 anos que nunca tinha atuado nos profissionais. E falhou no gol, os 2 gols do Samuel Xavier. Quanto o Inter, o Fluminense teve méritos por ter lutado muito, mas o Inter teve tudo no Maracanã e especialmente em casa, com a Ener Valencia para liquidar. Então foi sempre no fio da navalha. O que eu quero dizer com isso? O título foi conquistado de forma incontestável, ganhou, ponto final. Venceu o Boca na prorrogação e tal, mas o Fluminense nunca foi um time que sobrou, aquele assim, não, é o melhor time, é o que... Não, nunca chegou a ser assim, não. E agora tem uma queda muito vertiginosa. Acho que o maior problema é o fato do técnico, pelo menos nas suas declarações, né, não demonstrar que, digamos assim, que estaria identificando os problemas. Ele acha que tá bom. Ele fala bem do time e tal. Se for para consumo externo, né, ok. Mas se ele acredita mesmo nisso, é bem preocupante, porque claro que não está bom. Não só pelos números, atuações e tudo que a gente já falou aqui. Ontem, de novo, era um jogo que o Fluminense poderia ter conseguido algo bem melhor, não fosse a exposição quase inconsequente, ou até em alguns casos inconsequente, em jogadas de saída de bola, quando percebe que o adversário está muito próximo de tomar a bola, de criar um problema. O Fluminense está muito mal, gente, está na zona de rebaixamento, o Fluminense está se arrastando, né, de hoje. Sabe-se lá como conseguiu derrotar lá o Colo-Colo, foi amassado pelo time chileno, mas ganhou de 1-0, incrivelmente. O Campeonato Carioca terminou em 4º lugar, atrás do Nova Iguaçu e do Vasco. Aí foi eliminado pelo Flamengo. Ganhou a Recopa não jogando bem contra a LDU, especialmente no jogo fora de casa. O Fluminense vem mal. Até aqueles jogos do Flamengo contra o Fluminense no Carioca, a gente tem que rever. Até que ponto aquelas vitórias que o Flamengo obteve, foram 2, né? Poderiam até ter sido 3. Até que ponto elas têm esse valor todo, porque o Fluminense é o campeão da Libertadores, mas faz um ano de 2024 muito fraco. E já estamos em maio e desde janeiro, muito fraco. Teve um momento inicial bom no Carioca, que ele conseguiu até liderar com uma certa folga, mas ainda era o time reserva jogando. Quando foram chegando os clássicos, outros jogos, ficou 14, 15 clássicos sem vencer. O único time que tomou gol do Corinthians no campeonato. Então tem tudo isso. E muito isso em função de uma maneira de jogar dos times do Fernando Diniz que está se voltando contra ele. Ontem foi absurdo. O Fábio errou uma jogada, quase saiu o gol. Ele fez uma defesa difícil, no rebote, pegou mais uma. Depois ele erra, sai o primeiro gol de São Paulo. Depois o Lima está, sei lá, pensando em quê, aí tem um gol anulado. Se foi falta ou não estou nem discutindo isso. A questão é, o que ele estava pensando da vida ali, com a bola dentro da área. E os caras fazem isso. E aí a coisa piorou, me parece, com o jogo com o Manchester City. Quando o time do Fluminense conseguiu sair da pressão em alguns momentos, trabalhando com posse de bola, aquilo foi elogiado, o Guardiola elogiou, claro, gol de 4-0, nem precisou colocar o De Bruyne e o Haaland, nem os relacionou para o jogo. Então, não, Fluminense e tal. O Guardiola gostou, claro, foi 4-0 para o time dele, adorou. Nossa, coisa maravilhosa, né? O Fluminense nem competiu, nem tentou competir por conta desse tipo de coisa. E ontem foi, assim, absurdo, já tinha sido contra o Corinthians, ontem outra vez. Os jogadores parece que, assim, você pode estar correndo o risco, acho que ele não fala isso, mas as reações em campo
nos fazem pensar que parece ser uma situação assim. Você pode estar na situação que for, no risco extremo que for, mas você vai sair jogando de qualquer maneira. O Fábio falou isso na entrevista depois. Ele disse, é o nosso jeito de jogar, não vou parar de fazer, ganhamos muitos jogos assim, ele deixou claro. Tem que ter um meio termo, você tem que saber qual o limite disso, né? Tem um limite. É a mesma coisa, um cara quando pilota um carro de Fórmula 1, ele anda em alta velocidade, mas ele sabe o limite em cada curva, em cada reta. Não dá para ele andar com o pé lá embaixo o tempo todo. Tem hora que ele recua, tem hora que ele tira, tem hora que ele está disputando a posição que ele tem que recuar porque o outro tem a preferência da curva, senão vai bater. Não dá para ser arrojado o tempo todo. Então não dá para ser arrojado sendo jogando o tempo todo. Você tem que ter soluções. Às vezes a bola longa é uma solução. Você vai esticar uma bola para o ataque, né, para tentar encontrar um jogador bem posicionado para receber a bola. Porque tem horas que não dá. E especialmente quando passa muito pelo pé do goleiro, e o Fábio nunca foi um exímio jogador com os pés. E ontem ele errou uma vez, aí depois teve o outro erro desse gol que a gente está vendo. O primeiro ele defendeu. Então, assim, nem o susto do primeiro lance muda o comportamento da equipe. Então o Corinthians aproveitou, o São Paulo aproveitou, e todo mundo vai querer aproveitar. O Bruno falou agora, todo mundo está fazendo isso contra o Fluminense. Então tem um contexto também de um adversário que expõe demais, e o São Paulo aproveitou. Aí, claro, bom para o São Paulo, mérito do São Paulo. Lógico que é um pacote de boas atuações, bons resultados do São Paulo. Mas no jogo em si, eu acho que o grande mérito foi, como teve o Corinthians, aproveitar essa maluquice do Fluminense, do Diniz. E aí na coletiva ele fala, parece normal. Você viu a coletiva do Diniz? Eu vi. Um negócio assim, ele falou uma coisa tipo, mais ou menos como se nós estamos cometendo erros que nós não costumamos cometer. Não, comete todo jogo. E que é isso aí. E ele diz que vai continuar. E também falando... Ele diz que é o estilo de jogo do Fluminense. Não, que eles não venceram o jogo, mas tiveram chance de ganhar todos os jogos e tal. Cara, não é isso que está acontecendo. Falou que teve equilíbrio defensivo no último jogo, né? Que foi contra o Colo-Colo. Pô, foi amassado. E não foi equilibrado defensivamente contra o Colo-Colo. O que houve naquele jogo foi o Fluminense resistir à pressão e não tomar o gol. Primeiro tempo foi uma massa. Foi lá e fez o gol, mas o time chutou 30 bolas no gol contra, sei lá, 4, 5. O Fluminense jogou acuado ali, tomando pancada. O que não costuma fazer, né? Não costuma ser assim. Enfim. E aquela coisa também. Ontem ele mudou, rejuvenesceu o time na escalação, o que já é um sinal. É um elenco envelhecido. Vai chegar o Thiago Silva, que é um ótimo jogador, mas uma coisa é o Thiago Silva. Vamos ver como é que vai ser. Como já falei aqui, uma coisa é o Thiago Silva jogando no Chelsea com média de idade de 23 anos, quando ele não está em campo, e 25 quando ele entra no time. Aí vai para o Fluminense com média de 32, 33, são 10 anos de diferença na média dos companheiros, né? É muita coisa. Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? O que será que o Thiago Silva acha dessa saída de bola insistente, mesmo correndo extremo perigo? O risco está ali, sabe? O adversário está perto de você, vai tomar a bola. E você continua dando toquinho, saindo. Até que ponto? Repito, é fundamental sair jogando. Eu acho que qualquer time organizado tem que fazer isso. Mas existe um limite. Existe ali um ponto que você tem que... O jogador tem que ser treinado e alertado para o seguinte, olha, até aqui dá, daqui para cá, a gente não pode correr risco. Quando estiver nessa situação, sob pressão, toca para fulano, tudo, quebra essa bola. Fulano, quando for quebrar a bola, você já se posiciona para tentar brigar pela segunda bola em tal setor do campo. Isso tem que ser treinado, trabalhado. É assim que deve funcionar. O Fluminense não, ele é radical. Ele quer, e o São Paulo aproveitou muito bem